Oi, gente, tudo bem? Tô eu aqui mais uma vez para mais um bate-papo com vocês. E hoje eu trouxe a Drica. A Drica é uma paciente minha. Ela já recebeu, se eu não me engano, 6 sessões de barras e ela tá bem contente. E a gente estava conversando sobre isso e aí eu perguntei o que ela achava de fazer um depoimento, né? Para ela falar sobre a experiência dela depois de ter recebido as barras, né? O que mudou na vida. E ela aceitou, então hoje quem vai conversar mais com a gente é a Drica, tá? Dando o depoimento dela e de repente dando mais clareza para vocês, né? Sobre o que as barras podem contribuir em nossas vidas, né? Mas antes da Drica falar, eu vou pedir para vocês aquele pedidinho especial. Inscrevam-se no meu canal. Sabe aqui embaixo onde está escrito inscrevam-se? É só clicar ali, tá? Curtam o meu vídeo e se vocês acharem que de repente o conteúdo, né, dos vídeos que eu faço pode ajudar outras pessoas, eu peço que vocês compartilhem, tá bom? Desde já agradeço de coração, tá? Então, agora a gente vai passar para a Drica, né? Pra gente saber o que mudou na sua vida, ok? Olá, meu nome é Adriana Alves, sou cliente da Adriana André e vim contar um pouquinho da minha experiência com as barras de Axis. Eu conheço a Adriana André há bastante tempo, pelo trabalho dela, que ela é massoterapeuta, e ela comentou comigo que estava trabalhando com as barras de Axis. A priori eu não conhecia, né? Eu conheci através da Dri, e ela me explicou como era, quais eram os benefícios, e eu fiquei bastante curiosa em saber como funcionava. Então, eu agendei com a Adriana para correr as barras e a minha primeira sessão correu tudo bem, né? Apesar de eu ter apagado durante toda a sessão, não sei se por conta também do cansaço, né? Junta aquele relaxamento com cansaço, eu acabei dormindo toda a sessão. Mas foi uma sessão bastante agradável, né? Eu saí da sessão com uma leveza muito grande. E foi assim que correu toda a minha semana. Foi uma semana bastante leve, bastante tranquila. E eu fui dando continuidade às sessões de barras de Axis com a Adri. Eu corri, acredito que mais ou menos umas 6 ou 7 barras até agora, né? E alguns pontos, algumas coisas mudaram na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa com uma paciência assim um pouco limitada, né? Eu ia do 8 ao 80 assim em segundos. Era uma coisa assim automática, né? Então, se de repente acontecia alguma coisa, eu já explodia logo, já brigava, era uma coisa assim. E hoje eu percebo que eu tenho mais tranquilidade para enfrentar as situações corriqueiras até da vida da gente, né? Eu como dona de casa e mãe. E aí eu percebo que hoje não, hoje em dia, se acontece alguma coisa, às vezes minha filha vem me relatar alguma coisa, e pra mim, eu falo, filha, tranquilo, tá tudo certo, a gente vai resolver isso de uma outra forma. Então eu tenho uma tranquilidade, eu tenho uma paciência, sabe, para tratar os assuntos corriqueiros. Nesse aspecto eu mudei bastante, né? Uma outra questão que para mim foi bastante interessante foi com relação às opiniões externas, né? Eu sempre tive dificuldade para, às vezes, ouvir algumas coisas e eu tinha que impor na minha cabeça, né? Eu achava que eu tinha que impor que o que eu pensava era correto, que era o certo. E não, hoje em dia eu sei que cada um tem o seu ponto de vista e que a gente pode mudar esse ponto de vista a qualquer momento da nossa vida, né? O que as pessoas pensam, o que elas acham, não me definem, não definem a minha vida. E o que importa para mim é o meu ponto de vista, né?
e tá tudo certo, né? Uma coisa que eu não tenho que provar para ninguém que eu tô certa ou que eu falo tá certo. Não existe isso, né? Então, para mim é uma coisa que é bastante leve. Hoje eu consigo lidar com muita facilidade com relação a isso. Um outro ponto que ficou muito mais leve também na minha vida foi com relação a frustrações, né? Antes, se eu me programasse para fazer alguma coisa, ou se de repente eu combinasse alguma coisa com alguém, ou de fazer algo, e aquilo não ocorria da forma que eu tinha imaginado, que eu tinha programado, era o fim do mundo para mim aquilo. Eu ficava estressada, eu ficava aborrecida. E hoje eu consigo lidar melhor com essas situações, né? Eu sentia muita culpa, eu achava que não dava certo porque a culpa era minha, porque eu não fiz direito, ou porque eu não me planejei como eu deveria ter me planejado. Então eu me cobrava muito com relação a isso. E hoje não, hoje eu fico mais tranquila. Hoje eu consigo lidar melhor com essas situações, né? De querer colocar para mim uma coisa que não faz parte. Às vezes não acontece por conta de N motivos e não por minha culpa, né? Então hoje eu consigo me lidar melhor com essas situações, né? E também da autorresponsabilidade, né? Eu acho que hoje eu ajo de uma forma muito mais responsável, né? Não tem mais aquela coisa de se colocar de vítima nas situações, mesmo que seja algo que nós cometemos de forma inconsciente, né? Não, as pessoas não querem se colocar como vítima, mas em certas situações a gente acaba se colocando como vítima e hoje não, hoje eu consigo ver o porquê que a minha vida tá assim ou tá assado e o que eu preciso melhorar, né? Hoje em dia eu consigo refletir sobre tudo isso. É como se tirasse uma venda dos meus olhos, né? Hoje eu consigo enxergar as situações, mesmo as corriqueiras, né? Você fala, não, mas aconteceu alguma coisa diferente, não. Mesmo as situações corriqueiras que eu agia de determinadas formas, hoje eu ajo de uma forma totalmente diferente. É como se eu fosse uma nova pessoa. A gente age com mais leveza, com mais clareza, e isso é muito bom, é muito libertador. O meu marido costuma dizer que existe a Drica antes e a Drica depois das barras de Axis. Então, não só por ele conviver comigo, mas outras pessoas de fora já comentaram que eu tô tão diferente e é engraçado isso, a diferença que ocorre em você é algo tão nítido que até as pessoas conseguem enxergar, né? Então hoje não, hoje eu consigo levar minha vida com bastante leveza, eu consigo resolver as minhas questões com mais naturalidade, com menos estresse. Eu consigo também, uma coisa muito importante que para mim era muito difícil, era dizer não para as pessoas. Chegava a ser uma agressão contra mim, porque quando a gente não sabe falar não para as pessoas, a gente aceita tudo que vem, né? Então, por muitas vezes, as pessoas me pediam coisas que às vezes nem estavam ao meu alcance. E eu falava sim para tudo e para todos. Hoje, isso acabou na minha vida. Pode ser quem for. Simples assim. Então é uma coisa muito boa. É uma das melhores transformações que eu tive com as barras de Axis. Então, eu aprendi a olhar para mim, a olhar para a minha vida, para as minhas questões, para o meu bem-estar, né? Primeiro a gente tem que se amar para depois poder amar os outros, né? Então isso é algo que hoje eu vejo com muita clareza e eu tenho certeza que eu consegui todos esses benefícios correndo as barras de Axis. Então, para quem não conhece, eu deixo aí a dica. Conheçam, façam e vejam que realmente a transformação ocorre
Pode não ser na primeira sessão, na segunda, talvez na terceira. Esse é um processo que ele ocorre de diferentes formas para cada um. Para mim foi muito rápido. Para mim, primeira, segunda sessão, eu já comecei a notar umas coisas muito diferentes e eu me vejo diferente hoje. Então, para quem não conhece, faz uma forcinha, conheça que você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Expande a sua consciência de uma forma que você passa a enxergar coisas que você jamais enxergaria se você ainda estivesse naquele modo automático, como eu vivia no modo automático. E hoje não, hoje eu me sinto mais presente nas minhas atividades, eu me sinto mais presente na vida da minha família, na minha vida também, né? Eu me permito tirar um tempo para mim, né? E isso é importante. Às vezes a gente vive no automático só em função dos outros e acaba esquecendo de nós mesmos. Então fica a dica aí, para quem quiser conhecer as barras de Axis. A Adri é uma terapeuta maravilhosa, não perde essa oportunidade, realmente é uma experiência transformadora, tá? Eu espero que o meu relato, né, a minha experiência possa servir de exemplo e que tenha trazido aí para vocês um conhecimento do que as barras de Axis podem fazer por vocês. Um beijo grande e até mais. E aí, gente, gostaram do depoimento da Drica? Eu adorei, fiquei bem feliz, né? Já sabia de algumas coisas, outras foi surpresa para mim também. E eu fiquei bem feliz de saber do resultado dela, né? Por esse motivo, eu convidei a Drica para passar a experiência dela para vocês. E tô aqui e continuo sendo convite para vocês conhecerem o Axis Consciousness, que é uma ferramenta de acesso à consciência. E a primeira, né, das ferramentas, a mais conhecida, é as barras de Axis. E quem quiser conhecer as barras, quem quiser saber um pouco mais, eu tô aqui, é só me chamar que eu vou ter um imenso prazer de poder passar tudo para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!